Olá, tudo bem? Apresento a vocês o projeto intitulado Desenvolvimento de um Sistema de Reconhecimento Automático de Gestos na Música Interpretada por Crianças com Deficiência Auditiva, e nós vamos utilizar a inteligência artificial como o carro forte do nosso projeto, tá bom? Eu, eu me chamo Cristiano da Silva Benites, conforme algumas particularidades, e também eu sou orientado pelo doutor Ismar Frango Silveira. O nosso projeto, que vai ser apresentado agora, tem uma seguinte agenda de apresentação. Vou tratar dos objetivos, motivações, fazer uma breve introdução, apresentar a metodologia e análise, proposta e as referências bibliográficas do projeto, tá bom? O objetivo principal é desenvolver e testar a viabilidade de um sistema com IA para poder ajudar a criança surda no seu aprendizado de música. E dentre os específicos, nós temos também encontrar na literatura as produções científicas que foram desenvolvidas, por onde passaram, os resultados que tiveram. Além disso, nós vamos realizar experimentos com as crianças surdas também, e depois vamos verificar as análises dos experimentos e apresentar os resultados, tá bom? Para que possamos ter um melhor entendimento, quero estar falando da motivação. No caso, a motivação surgiu a partir de algumas particularidades, principalmente como que essas crianças são incluídas na sociedade, como que elas são acolhidas nas buscas por suas necessidades em querer participar de diversos eventos que ocorrem na sociedade. Gostaria de colocar em pauta que essas pessoas com surdez tiveram muitas dificuldades no passado, algumas ainda têm até hoje, mas hoje estamos com um mundo mais tecnológico, com algumas atividades inclusivas melhores, mas para se ter noção, no ano de 1880, que foi considerado um período obscuro devido ao Congresso Internacional de Milão, naquela ocasião a língua de sinais foi proibida na educação. Muitos entendiam que não faziam sentido as pessoas ficarem se comunicando por meio de gestos ou coisa do tipo, e eles acabaram proibindo naquela ocasião, impedindo que as pessoas pudessem se comunicar da sua maneira mais formal possível. E um outro marco também foi no ano de 1988, que teve um movimento chamado Deaf Power, a força da pessoa surda, onde fizeram alguns movimentos onde puderam lutar por direitos que até então eram proibidos naquela ocasião. Dentre muitos que nós temos ainda hoje em dia, que não dão tempo de ser citados aqui no nosso trabalho, tá bom? Como eu estou falando de música e surdez, certamente alguma pessoa deve pensar, como que vai ensinar música para surdo? Não tem como. Será que dá, que não dá? Para muitos acadêmicos, de acordo com Mahler, a música é um assunto polêmico para ser tratado por pessoas surdas, por quê? Porque muitos entendem que a música deve ser algo audível. A pessoa deve ouvir, interpretar, então expressar os seus sentimentos. E com busca em responder essa pergunta, para que pessoas surdas possam aprender música, eu fui atrás de entendimento e de trabalhos já publicados. No caso, fiz uma revisão de literatura, buscando entender o que já foi feito no passado, quando foi o primeiro trabalho, quais as situações que foram envolvidas, quais os resultados, quais os países, quais os autores. E com isso a gente conseguiu levantar, por meio das seguintes plataformas, CAPS, Explore, Web of Science e SciENO, os seguintes itens. O primeiro artigo, propriamente dito, um trabalho, foi encontrado no ano de 1952. No caso, um período da minha pesquisa abordou-se do ano de 52 até o ano de 2022. E assim encontramos o Musical Perception of Deaf. Foi publicado na revista The American Journal de Psicologia, no caso, a revista. E eles trataram em relação às atividades com pessoas surdas. E após isso, então, diversos outros artigos puderam ser publicados, aos quais eu vou estar passando mais adiante. Mas antes disso, existiram alguns outros escritos que não eram reconhecidos propriamente dito como artigos ou trabalhos acadêmicos, e foram os trabalhos escritos no Antigo Egito e na Babilônia. No caso, em 1550 a.C., tem um registro no The Papyrus Ebers, onde médicos faziam tratamento com pessoas surdas, tentando tratar com remédio, porque eles imaginavam que não escutar era alguma doença que poderia
ser curada com remédio. E também no ano de 1750 a.C., nós tivemos ali um outro detalhe no período babilônico, onde pessoas com surdez eram limitadas a realizar algumas atividades perante a sociedade. E uma delas, com certeza, era testemunhar em julgamentos, porque como elas não poderiam falar, eles entendiam que essas pessoas não poderiam ter a sua participação ativa. Além disso, em relação à metodologia na revisão de literatura, pudemos identificar alguns pontos importantes. Os primeiros é o que? A quantidade de artigos que foram publicados por décadas até o ano de 2022, especificamente. Além disso, também tivemos a oportunidade de encontrar um top 5 em relação aos artigos mais citados em todo esse período histórico, dando destaque para o artigo de Gawler Family Saga, no ano de 1989, que tem 853 citações, dentre outros artigos importantes. E também pudemos identificar que alguns países têm, de forma muito dilatada, mais publicações do que outros países, no caso. Então, os Estados Unidos aí é um país que tem bastante artigos publicados nessa linha, nesse segmento de deficiência auditiva, e logo em seguida vem Reino Unido, Canadá, Austrália e o Brasil aqui, também com 8 trabalhos publicados até o ano de 2022. Para que possa ter um melhor entendimento para você que está me ouvindo, essa revisão de literatura foi realizada com o objetivo de entender o seguinte: já utilizaram tecnologia? Não utilizaram tecnologia? Como a tecnologia foi implementada? O que eu pude perceber é que a inteligência artificial não foi aplicada até então, nesse momento, no ano de 2022. Em relação à proposta do nosso projeto, ele trata do seguinte contexto: nós vamos ter um dataset com algumas imagens de Libras musicais, no caso na Libras, nós temos alguns gestos que representam notas musicais, e nós vamos fazer um treinamento para que quando a criança fizer um gesto musical, esse gesto ser reconhecido por meio do sistema e o sistema identificar qual nota que é. Então, no caso, vai ter um ritmo musical e esse ritmo vai aparecer algumas notas. Quando a criança fizer certo, fica verde. Quando fizer errado, erra e pode voltar se quiser para fazer novamente. Para que eu possa fazer toda essa arquitetura funcionar, eu vou precisar de alguns dispositivos como robô, iPad, Python, Scratch e o Editon, que é uma partitura colorida. Então, para que eu possa realizar os experimentos com as crianças, eu vou utilizar de 3 etapas. A primeira etapa, para entender cores, e cada cor vai ser atrelada a uma nota musical. Após esse entendimento, a criança vai fazer algumas atividades com o robozinho e o iPad, entendendo nota musical em si, e em seguida nós vamos utilizar robô, a cor, smartphone e um ritmo musical interpretado por libras musicais. Então, dessa forma, vamos trabalhar com inteligência artificial no modelo apresentado e vamos trabalhar com crianças com idade entre 10 e 15 anos para que elas possam ter a sua experiência musical. Após isso, vamos analisar os dados com as crianças surdas e entender se o projeto teve uma acurácia que fosse interessante para poder auxiliar nessa área ou se tem alguma coisa que ainda tem que melhorar, tá bom? Então, aqui apresento algumas das referências bibliográficas que eu pude utilizar nessa apresentação agora, dentre várias outras que estão no trabalho. E, por fim, gostaria de agradecer a sua atenção também. Muito obrigado e espero que o trabalho possa ter te ajudado. Caso tenha alguma dúvida, eu me encontro à disposição para que possamos estar conversando sobre o assunto, tá bom? Desde já agradeço, muito obrigado pela atenção dispensada. Tchau, tchau.